sou o que devia ser. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Aleluia, Jesus. Eu não sei o que ele viu em mim, não entendo porque me amou. Eu não sou o que devia ser, mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Antes de eu formar no ventre eu escolhi, antes de você nascer eu separei, dignei profeta das nações. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Aleluia! Tudo que eu tenho ele me deu. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Tudo que eu tenho ele me deu. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E o se eu não adorar, falta algo em mim. Mas saberei, porque mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Adore ao Senhor, irmão. Deus ele não olha para a quantidade, mas Deus ele olha para a fidelidade. Amém? Glória a Jesus. Você nesta noite foi fiel ao Senhor. Tenha certeza que ele sempre é fiel. Amém? Fica de pé. O diácono vai fazer a oração pela vida do pastor Marcelon e também pelas ofertas e o dízimo em nome de Jesus. Aleluia. Deus, oremos. Pai das luzes, Rei da glória, Deus santo e poderoso, graças te damos, Senhor, pelos louvores que foram entoados, ó Deus. Cada um que louvou o Senhor nessa noite continua, Senhor, usando
Deus, poderosamente, cada um que cooperou, Senhor, para esta obra, Senhor, abre as portas do céu, Senhor. Deus, estenda tuas mãos para abençoar cada servo teu aqui na terra, Senhor. Meu Deus, também o teu servo, pastor Masdom, que irá ministrar, Senhor, a sua santa palavra, ó Deus. Senhor, que teu Espírito Santo fale através da boca dele, Senhor, pois tu és aquele que fizeste a boca, Senhor, e a palavra, Senhor, ela é tua, ó Pai. Toma, Senhor, cada um, Senhor, que está aqui, abre nossos ouvidos e nosso entendimento e aplica a tua palavra em nossos corações, em nome de Jesus. A igreja diz: amém. Receba o céu de Deus com a salva de palmas. Amém, irmãos, só da igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. É motivo de alegria para nós estarmos juntos nessa noite, para juntos adorarmos e bendizermos o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Noite de encerramento de campanha, louvado seja Deus. Abra tua Bíblia por bondade no tema dessa campanha, livro de Êxodo, capítulo de número 23. Versículo de número 25. Aleluia. 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 Êxodo, capítulo 23, versículo 25. Quem achou diz amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: e servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Mais uma vez, em nome de Jesus. E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e Ele tirará do meio de ti as enfermidades. Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, não invalidando, Senhor, a oração do teu Filho, Senhor, mas unindo, ó Deus querido, a minha oração com a oração dele, Senhor. Fala, meu Senhor da glória, nessa noite por meio da palavra, Senhor. Nos abençoa e nos dá vitória. Essa oração que eu te faço hoje e sempre, crendo na vitória. E toda a igreja diz: amém. Louvado seja Deus. Você está aplaudindo o nome do Senhor Jesus Cristo? Louvado seja Deus. Nós estamos diante de uma mensagem bastante conhecida por toda a igreja durante essas 7 semanas. Uma mensagem que é um pouco escassa nos dias de hoje, mas durante 7 semanas, durante 7 sextas-feiras, você viu o pastor Manuel ou qualquer um outro pregador que passou por aqui e ministrando essa palavra. A gente vê que desde o Gênesis, desde a criação da terra, o próprio Deus, ele governava o seu povo. Aqui não é diferente, eles já tinham saído do Egito e eles estavam indo em direção à terra prometida. A gente, quando vê essa mensagem, a gente vê que a idolatria no meio desse povo, ela só vinha aumentando. Porque se Deus, ele me tira de um lamaçal, se Deus, ele me tira de uma terra onde eu era escravo e está me guiando para uma terra onde eu vou ser herdeiro, eu não vou adorar outros deuses. Então a gente vê que Deus, ele proíbe que o povo adote certas religiões no meio, e o povo recebe isso e não cumpre a ordenança de Deus. O povo simplesmente escuta o que Deus tinha para falar e não obedeceram, ou seja, foram adorar outros deuses. E quando a gente decide adorar outros deuses, não é diferente no meio dessa passagem. O povo de Deus ficou sem a presença de Deus. Assim é similar a minha vida e a tua vida. Quando a gente decide verdadeiramente adorar o Senhor, a gente tem Ele como nosso protetor. A gente tem Ele que está sempre ao nosso lado, nos guiando, nos segurando pela mão para nós não cairmos, não tropeçarmos. Mas quando a gente decide desobedecer aquilo que Ele tem ordenado a gente fazer, a gente fica sem a proteção dEle. Pastor, isso é heresia. Não. Ele dá uma ordenância para Saul e pede para Saul ir até a terra dos Amalequitas e destruir tudo a fio de espada. 1 Samuel capítulo 15.
E Saul vai e faz quase tudo perfeito. Ele traz para dentro de Israel os animais e o rei daquela terra, o rei Ameleque. E o Senhor olha para Samuel e fala: ó, arrependo-me de ter posto Saul como rei de Israel. E o espírito maligno da parte do Senhor se apodera dele. Isso é a consequência da nossa desobediência. Será que nós temos obedecido verdadeiramente aquilo que Deus ele tem nos ordenado a fazer? Ou será que eu e você estamos levando o evangelho de qualquer maneira, que não é tempo mais para isso? A qualquer momento tem trombeta tocando, a qualquer momento tem Jesus voltando, a qualquer momento tem igreja sendo arrebatada, e eu, como que eu estou com a minha fidelidade a Deus? O pastor trouxe uma palavra introdutória, um versículo muito interessante, e a palavra de Deus se crescia, e tinha pessoas para dar continuidade àquela obra. Tinha pessoas que poderiam dar continuidade. Deus levanta 7 diáconos, e entre esses 7 diáconos Deus levanta um chamado Estevão, homem íntegro, reto e cheio do Espírito Santo. E Estevão, de tão pregar a palavra do Senhor, foi morto apedrejado na entrada da sua cidade. E você ainda não é apedrejado por pregar o evangelho, você ainda não é julgado por pregar o evangelho, a sociedade não está te criticando por pregar o evangelho. Então abra a tua boca, crente, e começa a pregar aquilo que Deus tem mandado você fazer. A gente vê que esse povo, quando sai do Egito, esse povo se alimentava de alho e pepino. Eles estavam dentro do deserto, agora se alimentando de pão. Eles reclamaram, Moisés orou a Deus, Deus desceu carne, e eles estavam reclamando e servindo a outros deuses. Eu entendo que conforme a nossa caminhada, o Senhor nos dá tudo o que nós precisamos, tudo o que nós necessitamos, mas mesmo assim a gente prefere adotar outros deuses para adorá-lo. E muitas das vezes os nossos deuses é quem está dentro da nossa casa, que está no meio da nossa parentela, e isso é abominável aos olhos do Senhor. E o Senhor ele agora vem falando: ó, se me adorares em espírito e em verdade, eu abençoarei o vosso pão, abençoarei a vossa carne, abençoarei a vossa água, e vou tirar do meio de vós as enfermidades. Mas para isso tem que me adorar, para isso tem que me exaltar. A gente vê crente com 20, 30 anos de evangelho, mas está preso a uma enfermidade que nem ele mesmo consegue descobrir, nem a medicina consegue descobrir. Então o crente dobra o teu joelho e pergunta: Senhor, aonde que eu estou errando? E o Senhor ele vai fazer como nós lemos no versículo 25: e servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão, a vossa água, e tirarei do meio de vós as enfermidades. Existem enfermidades aí que muitas das vezes não é para a morte, mas é para a glorificação do nome de Deus. Então qual é o processo que você tem passado? Qual o processo que você tem enfrentado que você acha que já não tem mais jeito para a sua vida? Qual é a história que você tem vivido que você acha que não consegue chegar, não consegue superar? É como eu falei, durante 7 semanas você pode ter ouvido essa mesma mensagem de formas completamente diferentes, mas hoje Deus quer falar com você de uma forma diferente, porque todos os dias a palavra dele se renova sobre as nossas vidas. Todos os dias a palavra dele se renova sobre as nossas vidas. A gente vê Jó, homem íntegro, reto, e se desviava do mal. Satanás foi se apresentar a Deus e falou: é fácil Jó fazer tudo isso com os filhos que ele tem, com as filhas que ele tem, a riqueza que ele tem. Toca nele, tira tudo para você ver se ele não vai murmurar. E o homem perdeu tudo, filhos, animais, casa. Ele ficou ainda com uma chaga que se coçava com um caco de telha. Mas quando ele decidiu orar pelos seus amigos, Deus restaurou a saúde de Jó. E olha que eram os mesmos amigos que estavam lendo isso, olhando para ele e falando: conta o teu pecado, conta o teu pecado pra gente, porque para você estar passando o que você está passando, não existe uma outra explicativa, é pecado. E mesmo assim ele dobrou o seu joelho e foi orar. Muitas das vezes a gente escuta o que Jó ouviu e fala: não, se está me julgando, se está me apedrejando, eu vou tirar do meu rol de amigos. Não, tem que trazer para perto. Dobra o teu joelho na madrugada e ora pela vida dele, que Deus vai te abençoar. E Deus, quando vai te abençoar, Deus também abençoa a vida dele através da tua oração. E começa a acontecer coisa na vida dele ou na vida dela, porque você está orando, que nem ele nem você entende, mas é a glorificação do nome de Deus através da tua vida, através da tua família.
Então, para isso acontecer, nós temos que adorar e bendizermos ao santo nome do Senhor Jesus Cristo. Deus ele prometeu retirar as enfermidades do meio do seu povo, mas com a sincera adoração que o seu povo teria. E ao mesmo tempo esse povo devia se manter separado da impiedade, da iniquidade. Eu vou abençoar, eu vou tirar, mas não se junta mais não. Deixa quem quiser adorar outros deuses, porque com eles eu trato. Mas você que se converteu hoje, não fica no teu cantinho, não se mistura. Porque quanto mais você ficar no seu canto, mais eu vou te abençoar. E a gente vê que de uma multidão que saíram do Egito, apenas 2 conseguiram entrar na terra que Deus prometeu. O reino de Deus ele é tomado por a força, querido. Não é tempo de brincarmos de ser crentes, não é tempo de brincarmos de ser evangélico. Os dias estão sendo abreviados. Glória a Jesus. Tem aqui o irmão Tota que é mais de idade mais que eu, tem idade de ser meu avô. E ele melhor que ninguém consegue dizer como que era para passar de um ano para o outro. Hoje a gente já está em outubro, quase no finalzinho de outubro. Amanhã praticamente é novembro. Daqui a pouco a gente está dentro da igreja comemorando o culto da virada. E quando você olhar, abrir o olho e fechar, já é meio do ano. Os dias eles estão sendo abreviados, e a cada dia vão ser abreviados, porque é para a continuação da obra de Deus e da palavra deles que venha a ser cumprida. Quanto mais os dias são abreviados, mais a vinda do Filho do Homem é chegada. É verdade, Jesus. E eu escutei um pastor uma vez pregar, e no meio da pregação ele falou: se Jesus voltar agora, para onde você vai? E é fácil a gente falar: não, eu tenho que ter certeza da minha salvação. Sim, você tem que ter certeza da sua salvação, mas como é que está a tua vida no ministério que você congrega? Como é que está a tua vida dentro da tua casa, que é o teu maior ministério? Como é que está a tua vida no meio da tua parentela? Como é que está a tua vida na tua vizinhança, que você é espelho na localidade que você mora? Aleluia. Tudo isso vai ser contado, irmãos. Não é só levantar a mãozinha e falar: Senhor, eu te aceito como o único e suficiente Salvador da minha vida, e não dar o exemplo, porque você é o exemplo. Aleluia. Se eu não gero exemplo na comunidade que eu moro, vão olhar e vão dizer: pastor, com essas atitudes, com esses gestos, Joalisson está louvando, mas Joalisson faz isso, faz aquilo. O adversário ele nos aponta que é para nos afligir, que é para nos jogar para baixo, mas Deus ele nos sustenta pelas suas mãos e fala: não é hora de recuar, é hora de prosseguir em direção à terra prometida. E na terra prometida tem dor, tem choro, tem tristeza, tem perca, mas tem vitória. Entenda de uma coisa: o povo ele saiu do Egito, estava indo em direção à terra prometida. Nós já saímos do Egito faz tempo. Na terra prometida nós não chegamos ainda, que a terra prometida é o céu. Então a gente está passando exatamente no meio do deserto. E no meio do deserto tem tribulação. No meio do deserto tem tempestade. No meio do deserto tem pessoas dizendo que a gente não vai continuar. No meio do deserto tem pessoas duvidando da nossa fé com Deus. No meio do deserto tem pessoas murmurando contra mim e contra a tua vida. No meio do deserto tem pessoas que estão olhando para mim e para você e estão dizendo que não vamos chegar a lugar nenhum, que tudo isso que a gente está fazendo é bobagem. No meio do deserto, Moisés passou por tudo isso. O seu irmão e a sua irmã começaram a murmurar. O povo começou a murmurar. Deus falou para Moisés: eu vou castigar o povo severamente. E Moisés, como líder, Moisés dobrou o seu joelho e falou: Senhor, se possível, risca o meu nome do livro que tens escrito, mas não fere eles. E Deus se arrependeu de fazer o mal que estavas planejando a fazer com o povo através da oração de Moisés, através da oração do líder. Eu gosto de frisar líder porque eu já fui liderado um dia, e eu sou liderado até hoje pelos meus pastores antigos, por pastores que eu fui pastoreados, porque todos os dias a gente tem que sentar, temos que tomar conselhos de quem tem mais experiência de evangelho mais do que a gente. E quando a gente fala em líder, quando a gente fala em liderança, a gente fala exatamente de homens ou de mulheres que dobram os seus joelhos na madrugada quando a gente está dormindo. Tem pessoas que estão pagando preço pela minha e pela tua vida. Eu tenho uma admiração tão grande por esse homem, irmãos, porque se não me falha a memória, no ano de 2013 eu levei ele lá no finalzinho da José Araújo, e eu tinha uma tia que estava com câncer de colo de útero, e ele foi lá e pregou ela. Ele não mediu esforços, irmãos, de subir a José Araújo inteira, que era lá no finalzinho mesmo, e pregar o evangelho para ela, e a minha tia se converteu ao evangelho.
Eu tenho uma admiração tão grande, não é puxando sardinha não, porque eu estou na igreja dele, não, mas é pela forma de liderança, é pelo exemplo de liderança que a igreja de vocês, que vocês têm, que é um homem que não mede esforços. Moisés, quando o povo estava pensando, quando Deus pensou em tocar para matá-los, Moisés entrou em ação e orou. E muitas das vezes a oração do pastor Manuel é: toma a vida do irmão, toma a vida da irmã, vai entrando com restauração, vai entrando com libertação, vai entrando com cura. E muitas das vezes a gente que é líder, a gente sempre tem umas dorzinhas de cabeça, é o estresse diário do trabalho, da atividade, e a gente entra aqui e ora em posição de mãos pela tua cura. Você entra com dor de cabeça, sai curado, e a gente que orou continua com a dor de cabeça. É o preço da liderança. É o preço da liderança. Aleluia. E Deus fala: servireis ao vosso Deus, servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. Aleluia. Não é tempo de brincarmos, é tempo de adorarmos, é tempo de servir verdadeiramente a Ele. É tempo de servirmos verdadeiramente a Ele, que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, de toda exaltação. Glória a Jesus. Os dias, como eu já falei, eles estão sendo abreviados, irmãos. No entanto, nós não devemos partir ou pressupostos de doenças ou de determinados indevidos, ou de uma evidência certeira que Ele confirmou acerca de um curso iníquo deste mundo. Jesus passou pelas mesmas tempestades que nós passamos. Jesus passou pelas mesmas apontações que nós passamos. E sabe quem levou Jesus para a cruz do Calvário? Um sacerdote chamado Caifás, por inveja. Ué, se esse homem continuar fazendo o que ele está fazendo, o que é que nós vamos fazer? Então vamos procurar um erro nele e vamos levar ele para o crucifixo. E não sabia eles que eles estavam levando Jesus para a direção certa. Não sabia eles que a meta de Jesus era exatamente essa: vir à terra com 30 anos, ser batizado no Jordão, 3 anos e meio seguir o seu ministério, levantar discípulos, apóstolos e morrer na cruz do Calvário pelo meu e pelo teu pecado. Glória a Deus. Eu falei morrer? Não, irmãos. Ele ressuscitou ao 3º dia e hoje Ele vive para todos sempre, aleluia. E Ele vai voltar, porque Ele falou para os seus discípulos: eu vou, mas eu vou preparar um lugar para vós. Está sendo preparado este lugar para mim e para você, mas só vai entrar quem servir a esse Deus Todo-Poderoso de todo o seu coração. É noite de adoração, é noite de libertação, é noite de cura, é noite de restauração. Então, se você entrou por essas portas cabisbaixo ou cabisbaixa, toma uma injeção de ânimo da parte de Deus nessa noite, porque o Senhor quer falar para mim e para você que ainda tem muita coisa para acontecer na nossa vida. Aleluia! Ainda não é chegada a hora. Glória a Jesus. E a gente vê quando Jesus está lá no Getsemane e chega os soldados para prender Jesus. Jesus pergunta: quem vocês procuram? E eles falam: Jesus o Nazareno. Ele fala: sou eu sou. E aqueles homens que iam prender Jesus caem por terra. Olha o poder da palavra: eu sou. Aleluia. Eu sou. Aleluia. Ele é tudo na nossa vida. Ele é tudo na nossa vida. Ele, quando está lavando os pés dos seus discípulos, Pedro fala: não, o Senhor nunca vai lavar meus pés. E ele fala: se eu não lavar os vossos pés, vocês não terão parte comigo. E Pedro fala: então não lave só os pés, mas lave as mãos, a cabeça, me lave por inteiro. E ele responde para Pedro: não é preciso senão só os pés, porque vós está limpo, mas nem todos estão limpos. E ele, quando fala isso, ele estava se referindo a Judas Iscariotes, que também estava lá no Getsemane. E quando Judas se encontra com Jesus no Getsemane, Jesus fala: amigo, o que fazeis aqui? Amigo, o que fazeis aqui? A gente vive, pastor, uma era de evangelho de vingança, um evangelho vingativo. Não, se ele fez isso comigo, eu não vou mais falar com ele. Jesus estava sendo vendido por uma pessoa que estava andando 3 anos e meio do lado dele, dormindo do lado dele, comendo do lado dele, e mesmo assim Jesus chamou de amigo. Olha o exemplo que ele nos dá: amigo. 1 João capítulo 4 versículo 4: filhinhos, pois sois de Deus e já tendes por vencidos, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Olha o tamanho do nosso pecado, olha aquilo que a gente vem fazendo e olha como Ele nos trata. Filhinhos, vós sois de Deus. Aleluia, aleluia. Quem é do mundo fala como o mundo, toma atitude do mundo, mas quem é santo, quem está indo em direção ao céu é diferente.
Quem está indo em direção ao céu fala diferente, tem atitudes diferentes, age de forma diferente. Então, na noite desse dia, muda o Pedro Durão que está dentro de você e seja uma pessoa mais calma, seja um João mais calmo. Tira o Pedro Durão que está dentro do teu lado, que muitas das vezes quando vem a tempestade se acende a ira e vira um João que está sempre do lado de Jesus. Glória a Jesus. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João capítulo 21, a gente vê que eles estão pescando após a morte de Jesus, e Jesus se encontra com eles, e o primeiro que reconhece que Jesus estava ali era João. Imagina agora, Jesus entra por essas portas, não como Jesus, mas como qualquer uma outra pessoa que não seja crente, como uma pessoa em situação de rua, como um alcoólatra, ou seja lá qual for o tipo, qual seria a nossa atitude? Muitas das vezes, irmãos, a gente passa por isso, a gente olha para um morador em situação de rua e a gente julga, a gente apedreja, mas muitas das vezes atrás daquele morador em situação de rua tem um evangelista ou até mesmo um pastor que está apenas dormindo, está precisando da minha e da tua palavra amiga para despertar ele, para despertar ela. E essa atitude começa através disso, através da palavra, através do Evangelho. E é isso que essa palavra fala, é isso que essa campanha quer representar, para a gente adorar esse Deus de todo o nosso coração, que Ele vai nos abençoar. Mas para Ele nos abençoar, a gente tem que ser fiel, e fiel até o fim. O Evangelho fala, os Evangelhos falam que se nós quisermos ir após Ele, que nós negássemos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguir. Nunca foi nem nunca vai ser fácil servir a esse Deus, mas é sempre gratificante, porque a gente sabe que esse tormento que a gente passa aqui vai acabar quando nós entrarmos pelo portão da Nova Jerusalém, quando nós entrarmos pelo portão da cidade santa, a cidade que está sendo preparada para mim e para você. Aleluia. E para finalizar, irmãos, esse texto de fato sugere que o mundanismo do povo de Deus, como um modo, fará que ele se retire deste povo para a sua bênção de poder. Nesse caso, até os justos entre os povos, crentes em geral, serão afetados. E não é diferente que a gente está vivendo. A gente é fiel até o fim, mas quando a gente escuta alguma coisa que nos abala, alguma coisa que vem do mundo, porque o que vem daqui, o que vem do altar para cá, ela nunca abala. Porque o que sai daqui é para correção, para nossa correção, para os nossos aprendizados. João capítulo 6, Jesus está ministrando a palavra, Jesus está pregando, e Jesus começa a falar: aquele que não participa do meu corpo, nem bebe do meu sangue, não tem parte comigo. E muitos dos discípulos que estavam com Jesus começam a falar: duro é esse sermão, dura é esta palavra. Mas se muitas das vezes Jesus estava pregando aquela palavra dura para o povo ali, era porque tinha alguém no meio da multidão que precisava ouvir uma palavra de correção, porque Deus, Ele corrige o filho a quem Ele ama. E se eu falar para você que eu já tive a mesma atitude daqueles discípulos que estavam com Jesus, era tudo indireta, não, é uma indireta para mim, não, então está usando o altar para me atingir. Mas quando Jesus entrou verdadeiramente no meu coração e me fez uma limpeza espiritual de dentro para fora, eu vim entender que todas as palavras que estão vindo para a minha vida, seja essa molinha ou seja essa durinha, seja para minha correção e para mim fazer algo diferente. E a gente vê que quando eles falam duro é esse sermão, eles abandonam Jesus, e Jesus olha para os seus 12 e fala: querem ir? E eles falam: para onde iremos nós? Pedro fala: para onde iremos nós, que só tu tem palavras de vida eterna. Glória a Deus. Eu gosto de jogar esse exemplo na igreja. Se Lenilson chegar para mim e falar: pastor, vamos lá em casa tomar um café, me chamou o pastor Manuel, só que o convite foi para mim. Aí o pastor Manuel fala: não, nós não iremos. É uma atitude que Pedro tomou. Ele falou por todos os outros. A atitude, o espírito de liderança que Pedro já tinha dentro dele, é aquele que estava dormindo ainda.
Para onde iremos nós que só tu tem palavras de vida eterna? Não tem outro lugar para a gente ir. A gente vê que um falou pelos 11, a gente não vai para lugar nenhum, porque só o Senhor é aquele que pode nos corrigir dos nossos pecados. Só o Senhor é aquele que pode nos restaurar das nossas enfermidades. Só o Senhor, querido, é aquele que pode entrar com providência na nossa área, seja essa financeira, seja essa espiritual, ou seja essa até mesmo no nosso relacionamento conjugal. Glória a Jesus. E quando a gente vê, quando a gente entende isso, a gente vê que Cristo Jesus, Ele passou por tudo isso que a gente está passando, e a gente está passando exatamente as mesmas coisas. O espírito mundano aí fora está jogando palavras de seta sobre a nossa vida, e a gente tem caído no meio dessas palavras de seta. Pode até parecer clichê de pastor, clichê de pregador, mas não se preocupa com cadeira vazia, não. Cadeira vazia, tem um anjo sentado esperando alguém sentar para abençoar. Aleluia. Aí eu preguei isso na igreja, lá no Rio de Janeiro, e uma irmã falou: não, anjo não senta não, anjo desce para guerrear. Aí eu mostrei para ela na Bíblia Sagrada, João capítulo 21, e Maria viu estar 2 anjos sentados. O que falta na gente é ler Bíblia. O que falta na gente é estudar a Bíblia. O que falta na gente é parar de pregar heresia e pregar o que está escrito, seja essa dura, seja essa fácil. Porque o evangelho, ele nunca foi fácil, ele nunca vai ser fácil, mas é como eu já falei, ele é gratificante. Olha o que Moisés passou liderando o povo. Olha o que Moisés falou para Deus: Deus, é o seguinte, se possível risca o meu nome do livro da vida, mas não faz nada com ele. Olha o que Deus fez com Moisés. Deuteronômio no capítulo 30, sobe ao alto do monte e fala: está vendo a terra que eu prometi a Abraão, Isaac e Jacó? Pela tua desobediência você não vai entrar. Moisés, prepara Arão e sobe o monte junto com Eleazar, porque eu vou ferir Arão e vou recolher Arão da terra. Olha o que Deus fez com os seus líderes aqui na terra também. Então não é diferente. Ele amou, mas ele também é fogo consumidor. Se ele quiser nos restaurar, ele nos restaura, mas se ele quiser nos deixar com espinho, é melhor nós estarmos com o espinho na carne, servindo a ele, do que nós estarmos sem um espinho, vivendo de qualquer maneira. Então muitas das vezes o Senhor ainda não retirou o espinho da tua carne, porque ele sabe que se retirar você se afasta da presença. Aleluia. Quem aqui, quando aceitou Jesus, recebeu uma promessa? Deus vai te abençoar, vou te dar a casa própria. Com certeza que todo mundo tem casa própria. Alguém vive de aluguel aqui? Não, né? Não, glória a Deus por isso. Eu vou te dar a casa própria, eu vou te dar um carro, eu vou te dar uma moto, e até hoje essa promessa ainda não aconteceu. Muitas das vezes, se a promessa já tivesse acontecido, você tinha desanimado. Um outro ponto: quando você for orar pedindo trabalho, vigie quais são as portas que estão se abrindo, porque Satanás está abrindo portas de emprego exatamente dias de culto, horários de cultos, que é exatamente para você sair da presença. Não, mas eu sirvo a Deus aonde eu estiver. Mentira de Satanás sobre a tua vida. A gente tem que servir a Deus aqui dentro, em comunhão com Cristo Jesus e com a igreja, aleluia. E comunhão em Cristo Jesus e com a igreja. A gente serve a Ele onde a gente estiver, sim, mas ter esse calor humano aqui que a gente está tendo, em comunhão, ter ouvido a irmã Tamires louvar, ter ouvido o seu esposo louvar, ter ouvido a esposa do pastor louvar, o irmão Tota louvar, isso é gratificante, e eu não perco isso por porta de emprego alguma, querido. Glória a Deus. Teve uma época na minha vida que eu estava frio espiritualmente, completamente gelado. Eu só estava indo para a igreja segunda-feira, e ter cultos dias de segunda-feira é difícil. Eu cheguei para minha esposa e falei: olha, é o seguinte, a partir de hoje eu não trabalho mais. Você é doido? Eu não sou doido não, mas a partir de hoje eu não trabalho mais, eu quero servir a Deus. Eu quero estar dentro da igreja. Eu sei que aonde eu estiver eu tenho que ser exemplo, eu tenho que ser espelho, mas a partir de hoje eu quero estar dentro da igreja. Irmãos, eu trabalhava numa pizzaria que eu saía de casa às 5 horas da tarde, chegava às 5 horas da manhã. Eu via a minha esposa quando ela saía para o trabalho, chegava, ela estava dormindo, se preparando para sair de novo para o trabalho. Eu não estava vivendo, meu relacionamento estava indo por água abaixo, por uma oração mal feita que eu fiz. Senhor, abre uma porta de emprego. A porta abriu, eu agarrei e fiquei preso nessa porta por quase 5 anos. Frio espiritualmente, porque você não está dentro da igreja, você não está sentindo esse calor, você morre espiritualmente, e quem falar que não morre está mentindo. Nem vou pedir para você fazer desafio, está repreendido em nome de Jesus. Está repreendido em nome de Jesus. Então quando eu tomei essa atitude, não vou mais trabalhar. Cheguei no trabalho, entreguei a chave para o patrão, falei: estou pedindo demissão a partir de hoje. 5 anos de casa, não queria nem saber, eu queria servir a Deus. A porta se abriu até hoje. Glória a Deus.
Qual é o horário, pastor? Saio de casa 6 horas da manhã, chego no trabalho 9, 3 horinhas de caminhada só, 3 horinhas de ônibus só, mas 5 horas da tarde eu estou saindo, 7 horas eu estou dentro da igreja, de joelho dobrado, adorando e exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo. E o que Deus fez? Deus fez um levante espiritual na minha vida. Aonde eu estava morto, cabisbaixo, Deus me levantou espiritualmente e Deus me colocou um povo para ser liderado através da minha vida. É isso que Deus faz comigo e contigo, e é isso que essa campanha está falando. Servir ao vosso Deus de todo o coração, deixa tudo de lado e serve a Ele, porque Ele é benigno na tua vida e Ele vai abençoar a nossa água, vai abençoar o nosso pão e vai nos curar de qualquer enfermidade. Aleluia. E é o que eu já falei. Se a tua enfermidade você ainda não foi curado, não se preocupa não, ora mais, jejua mais, busca mais, porque fazendo isso, o Senhor Ele vai olhar e vai ver o teu esforço. E quando Ele vê que você está fazendo esforço para aquilo que você deseja, Ele te abençoa ainda mais. Mas se Ele te dá de fácil, você larga Ele fácil. Então tem que muitas das vezes apertar para você aprender a servir verdadeiramente. Não que aqui não tenha ninguém que não esteja servindo, mas muito provável alguém que vai assistir esse vídeo depois em algum canal do YouTube, ou alguém que está ouvindo pela rádio, muitas das vezes esteja pensando em parar, esteja pensando em desistir, ou esteja até levando um evangelho fácil. E o evangelho ele não é fácil. O reino de Deus ele é tomado por a força. Com a permissão do pastor, eu quero orar pela tua vida. Posso, pastor? Coloca de pé, irmãos, em nome de Jesus. Aleluia. Alguém entrou aqui com alguma dor de cabeça? Alguém? Não, entrou todo mundo bem, né? Glória a Deus por isso. Vou fazer uma oração e já vou passar para o nosso pastor em nome de Jesus. Estenda sua mão para frente assim, em nome de Jesus, em formato de concha. Isso, repita comigo: Senhor Jesus, coloca sobre as minhas mãos uma gota do teu sangue, abençoa a minha vida e me dá vitória. Coloca a mão sobre o teu coração. Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, aí está, meu Senhor da glória, esta mão ungida, Senhor, aonde, meu Senhor da glória, Deus querido, Deus amado, o teu povo, meu Senhor da glória, a tua igreja, Deus querido, acabou de declarar, Senhor, para o Senhor colocar uma gota do teu sangue carmesim, Senhor. Visita, meu Senhor da glória, esse coração, Senhor. Eu não sei, ó Deus querido, o que ele ou o que ela está passando, o que ele ou o que ela está enfrentando, mas o Senhor sabe, Senhor. Abençoa, meu Senhor da glória, essa vida, esta família, Senhor. Dá vitória, Deus querido. E se alguma seta, meu Senhor da glória, Deus querido, se alguma seta, meu Senhor da glória, do inferno, meu Senhor, tentou afligir esse coração, tentou setar esse jovem ou essa jovem na noite desse dia, que ela venha ser repreendida pelo poder que há no nome de Jesus. Comigo, igreja, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, que toda seta espiritual do inferno venha a ser repreendida pelo poder que há no nome de Jesus, e que todo mal saia e não volte nunca mais, em nome de Jesus. Aplauda, querido, o nome do Senhor, o Salvador Jesus Cristo. Aplauda bem forte o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos participar do pão e da água, tá? Em nome do Senhor Jesus. Como diz a palavra do Senhor: abençoarei o vosso pão e a vossa água, e tirarei do meio de vós as enfermidades. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Você vai pegar, todo mundo vai participar igual, tá? Em nome do Senhor Jesus. Tá bom? Não sai aqui, tu peito chora, alma chora, se tu sair, aleluia, consolador, mora em mim, aleluia. Glória a Deus, que o Senhor Jesus Cristo, Ele venha morar em nosso coração nesta noite. Você ouviu a palavra do Senhor: servirei ao vosso Deus e abençoarei o vosso pão e a vossa água. Que você possa servir ao Senhor de todo o seu coração nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não participa agora não, tá, irmãos? Todo mundo pode participar, porque não é Santa Ceia, tá certo? É um propósito.
É uma campanha que hoje nós estamos encerrando em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e amado e querido Pai, meu Deus, estamos chegando, Senhor, ao término desta campanha, Senhor. Foram 7 semanas, 7 semanas, meu Pai, meu Deus, que nós aqui, Senhor, viemos até a Tua casa, ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz. Meu Deus, como diz a Tua palavra, eu abençoarei o pão e abençoarei a água, e tirarei do meio de vós as enfermidades. Pai, meu Deus, existem enfermidades físicas e espirituais, Senhor. E nesta noite, Pai, quando nós participarmos, Senhor, se há alguém doente, se há alguém, meu Deus, que está precisando de um milagre, Senhor, que ele venha ser curado, que ela venha ser curada. Da mesma forma, Senhor, que o Senhor, meu Deus, mandou Naamã mergulhar no Rio Jordão, meu Pai, e ele mergulhou durante 7 vezes, e na última ele foi curado, Senhor. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós vamos participar, Senhor, pela 7ª vez, e temos a certeza, meu Deus, que nós sairemos daqui curados e abençoados em nome de Jesus. E aquele que crê, diga amém. Participa do pão. E da água. Senhor, meu Deus e meu Pai, meu Deus, passa com o seu poder agora, envolve essa pessoa do alto da cabeça até a planta dos pés, Senhor. Meu Deus, e aonde existir um mal, aonde existir, meu Deus, uma força contrária, meu Deus, o Senhor disse, meu Pai, que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos, Pai. E neste momento nós unimos a nossa fé, unimos a nossa oração, Senhor, para que todo mal, meu Deus, venha cair por terra agora. Eu digo, esta dor vai embora, essa dor na perna, essa dor no braço, essa dor de cabeça, essa dor no dente, eu repreendo em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa dor na nuca vai embora, pela autoridade, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu digo, mal saia, vai embora, sai da vida dele, da vida dela, da casa dele. É alguém, meu Deus, que está enfermo em casa, é alguém que está precisando de um milagre, meu Deus, que está, meu Deus, no hospital. Visita agora neste momento, Pai, que toda enfermidade, a Tua palavra diz que o Senhor levou sobre si toda a nossa enfermidade, Pai. Então, Pai amado, nós cremos, Senhor, cremos que pelas Tuas pisaduras nós somos curados. Cremos, meu Pai amado, que o Senhor, meu Deus amado, meu Deus, manifestou a Tua glória, o Teu poder neste lugar, na vida dos que creem na Tua palavra, na vida, meu Pai, daqueles que verdadeiramente se voltaram para a Tua palavra, como aquele povo voltou, meu Deus, para servir ao Senhor de coração. Aqui nós estamos servindo ao Senhor, Pai, e temos a certeza que nesta noite, meu Deus, o milagre na nossa vida espiritual, na nossa vida física, meu Deus, já está sendo gerado em nome de Jesus. E os que creem, digam amém. Diga graças a Deus e aplaude o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Senta aí um minutinho, ou já terminar o culto, tá? Em nome de Jesus, quero agradecer a presença do pastor Marcelon, né, do irmão dele, da cunhada. Em nome de Jesus, ele vai embora terça-feira, né? Terça-feira ele vai embora, vamos estar orando por ele, viu, irmão? Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo, para que Deus ele venha levar em segurança. Ele estava preocupado com a passagem dele, né? Mas graças a Deus deu tudo certo, né, pastor? Glória a Jesus. Ele disse, pastor, eu tenho que ir lá em João Pessoa, né? Foi lá em João Pessoa resolver o problema lá da passagem, mas está tudo certo. Terça-feira ele vai embora, em nome de Jesus. Estaremos sempre orando pela vida dele, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? E se você quiser uma oração, tá? Agora no final do culto por ele, você pode vir aqui na frente quando a gente terminar, e ele faz uma oração por imposição, amém?
por imposição de mãos, em nome de Jesus. Quero também falar, irmão, quarta-feira, tá certo? Eu vou abrir um culto aqui à tarde. Na verdade eu já abri, né? Devido também ao irmão Josinaldo, que ele não pode vir um culto à noite, porque está com a medida cautelar, que ele não pode sair à noite. E como eu falei aqui na igreja, irmão, para ele congregar, para ele estar sempre congregando, amém? A Bíblia diz que não deixai de quê? Congregar, né? Não deixai de congregar. Então nós vamos abrir esse culto aqui à tarde, tá certo? E eu vou continuar com o culto à noite, né? O culto à noite vai ser um culto mais de oração. Diga glória a Jesus. Terminando cedo, eu termino antes de 9 horas, em nome do Senhor Jesus, porque já tem um culto à tarde, né? De 3 até 4 horas, 4:30 da tarde, em nome do Senhor Jesus. E Deus está no controle de tudo, amém? Diga glória a Jesus. Fica de pé, em nome do Senhor Jesus. O diácono faz a oração final, eu dou a bênção apostólica. Curva suas cabeças, aleluias. Deus poderoso, maravilhoso, graças te damos, Senhor, por tudo que o Senhor fez e por tudo, Senhor, que tu has de fazer, ó Deus, na vida daqueles que te buscam e clama pelo teu nome, Pai. Senhor, agora iremos, Senhor, para nossos lares, grato a ti, Senhor, pela sua bondade e pelo teu amor, Senhor. Te agradecemos pela tua palavra que foi apregoada. Que Deus seja aplicado em nossos corações para não pecarmos contra ti, ó Deus, para que possamos por ela sermos guiados, Senhor. Guia-nos pelo teu Espírito, ó Pai. Deus, cada passo que nós viemos dar, Senhor, toma-nos cada um em tuas mãos, ó Deus. E assim, ó Pai, vamos para nossos lares, regozijados, Senhor, pela sua palavra. Deus, abençoa cada um poderosamente, em nome de Jesus. Todos que creem diz amém. Graças. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e a divina consolação do Espírito Santo de Deus venha sobre a tua vida, sobre tua casa e sobre tua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz, não somente hoje, mas para todo sempre. E a igreja diga amém. E as palmas alto o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a todos. Está encerrado. Até domingo. Domingo tem culto, se Deus permitir. Amém? Deus permitir, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E você que está em casa, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Até a próxima transmissão, se o Senhor Jesus permitir. E também você que se encontra nos ouvindo na rádio. YouTube já direciona. Aleluia.